Se você quer realmente viver de renda passiva, você precisa entender que esses 3 fundos imobiliários que eu trago nesse vídeo são fundamentais para compor qualquer carteira de investimento que busque estabilidade e bons dividendos. É realmente se aposentar mais cedo e com tranquilidade. Olá, eu sou o Cauê e aqui no canal Renda Passiva você aprende a investir de forma simples, segura e inteligente. Bom, é muito importante que você entenda que os FIIs, fundos de investimentos imobiliário, são tão poderosos para quem busca aposentadoria, pois eles pagam renda mensal isenta de imposto de renda, são acessíveis e te expõem a imóveis de altíssima qualidade. E você não precisa de muito para começar. Por isso, nesse vídeo eu estou trazendo 3 excelentes fundos imobiliários indispensáveis para quem quer viver de renda passiva. Vamos para o primeiro. Primeiramente, eu te trago o fundo GARI 11, custando R$ 8,96 cada cota desse fundo imobiliário. Isso prova que com menos de R$ 10 você já pode começar a construir a tão sonhada renda passiva. Você vai estar fazendo jus a um dividendo próximo a 12% ao ano. Ele que é um fundo imobiliário do setor de imóveis. É um fundo de tijolo, pois possui imóveis físicos. O número de ativos, ou seja, de imóveis que o GARI possui, são 39 imóveis, sendo que o tipo dos contratos de aluguéis desses imóveis são 100% atípicos. O que isso significa? 100% atípico é que todos os imóveis são alugados de forma de contratos atípicos, ou seja, são aqueles contratos que possuem uma longevidade maior, são bem longos os contratos desses imóveis e multa integral, ou seja, se o inquilino aceita um contrato atípico é porque o imóvel é bom, é porque o inquilino tem capacidade de pagar uma multa integral caso ele venha a deixar esse imóvel. Olha só o prazo dos aluguéis aqui, a média, 12 anos. Você comprando, investindo nesse fundo imobiliário, você sabe que os imóveis têm uma média de aluguéis aí de 12,4 anos. E se algum inquilino deixar, de honrar ou deixar esse imóvel, ele tem que pagar essa multa integral referente a esses 12 anos, certo? Ele possui 6 locatários high grade. Esse nome high grade aqui significa que são locatários seguros, para ficar fácil o entendimento. E está localizado em 14 estados do Brasil, ou seja, seus imóveis estão distribuídos aí em 14 estados do Brasil, em localizações estratégicas. Não estou aqui puxando sardinha aqui para fundo A ou fundo B, eu estou apenas te apresentando, até porque esse vídeo não é recomendação de investimento. Eu estou te mostrando com fatos concretos, fatos reais aqui, as características de alguns investimentos que na minha visão é muito bom. E o GARI é um deles, como você pode ver aqui, algumas características desse fundo imobiliário. A partir do momento que você adquire cotas, uma cotinha desse fundo, você já é como se fosse dono indiretamente desses imóveis, porque você tem direito aos aluguéis que os inquilinos pagam desses imóveis. A diferença é que você não tem dor de cabeça de correr atrás de inquilino, de contrato, rescisão de contrato, manutenção com os imóveis e por aí vai. Então vamos para o segundo fundo imobiliário. Você já viu aqui que o GARI paga em torno aí de 11,5% ao ano. O segundo que eu trago é o KNCR. O KNCR 11 custando R$ 102 cada cota dele. Ah, mas por que ele custa 10 vezes mais caro que o GARI? Não é que ele custa 10 vezes mais caro que o GARI, é que ele está sendo negociado na base 100. Existe a base 10, que é o GARI, e base 100, que é o KNCR. Ou seja, ele possui menos quantidade de cotas aí no mercado. Mas é a mesma coisa, é como se ele custasse R$ 10,22 se ele fizesse aí um desdobramento para ser negociado na base 10. Isso é irrelevante. O fato é que ele custando 102, você estaria recebendo em torno de 12,5% de dividendos ao ano. Ele é um fundo de papel. Quando a gente fala fundo de papel, significa, olhando aqui ao relatório gerencial dele, significa que ele é um fundo que investe em dívidas atreladas a imóveis. Ou seja, você está investindo em CRI, que são atrelados, no caso do KNCR, são atrelados ao CDI, que replica a taxa Selic. Então, a taxa Selic em alta, esse fundo recebe bastante proventos mensais e repassa para os seus cotistas. É como investir em renda fixa, só que aí na renda variável, aí com uma pitadinha de pimenta da renda variável. O fato é que esse fundo possui 7,79 bilhões de patrimônio líquido, acima dos 7 bilhões, é um dos maiores aí da Bolsa de Valores. E ele recebe aí uma taxa média aí de CDI mais 2,27. Isso fica ali na casa dos 17,27% ao ano aí aproximadamente, tá certo? Teve um rendimento mensal aí 107,5%.
12% do CDI líquido aí de imposto de renda já. É um fundo antiguíssimo que está desde 2012 aí na Bolsa de Valores. O terceiro fundo imobiliário que eu trago nesse vídeo, para não ficar muito extenso, é o poderoso RZTR11, custando R$ 88. Ele está sendo negociado bem abaixo do seu valor justo de mercado. Esse é o fundo que mais paga dividendos. Ele paga em torno de 13,76, vem pagando aí nos últimos 12 meses. É um fundo que há muito tempo vem pagando bons dividendos, bem acima de 12% ao ano, que dá acima de 1% ao mês. Você olhando o relatório gerencial desse fundo imobiliário, você percebe que ele possui aí 22 fazendas, porque esse fundo é um fundo de tijolo que possui imóveis, só que os imóveis dele são imóveis agrícolas, ou seja, são fazendas, imóveis rurais na verdade, que são arrendados. Muitas fazendas ele compra, faz melhorias e revende a fazenda obtendo lucros exorbitantes. E esses lucros obrigatoriamente, quase que 100% desse lucro tem que ser dividido com nós cotistas do fundo. Ele possui uma área total aí em hectares, suas fazendas, mais de 81 mil hectares de fazenda. Olha aqui a cotação dele de mercado, 94 o preço justo seria, se você pegar um valor patrimonial e dividir pelo número de cotas, vai chegar no valor próximo a R$ 95. Ele está sendo negociado bem abaixo desse valor. É muito importante que você saiba que se você pegar a média de dividendos desses três fundos imobiliários, você chega a um valor de 12,64% de dividendos ao ano. Isso já livre de imposto de renda, porque muita gente vai questionar, compensa mais investir na renda fixa? Que a taxa Selic está 15% ao ano, só que se você vai viver de renda passiva, tirar o dinheiro todo mês para viver de renda, aposentado. Você tem 15% ao ano de taxa Selic hoje, uma das mais altas aí da história, já esteve um pouquinho acima disso, acho que chegou a 17%, mas geralmente é o máximo da taxa Selic. Beleza, esses 15% você vai tirar todo mês o rendimento, você vai deixar 22,5% para o governo, então esses 15% líquido cai para em torno de 11,7%, 11,8%, ou seja, menos de 12% ao ano, pouquinho menos de 1% ao mês. Com alguma habilidade ali você consegue investir na renda fixa e consegue hoje tirar 1% ao mês, é um excelente tipo de investimento, mas o fato é que nem sempre a taxa Selic vai estar nesses patamar. Trazendo aqui, sem puxar a sardinha para um lado ou para o outro, só te mostrando que você quer viver de renda passiva, você pode começar com pouco, porque esses três fundos hoje pagam aí, mesmo com a taxa Selic em alta, que isso faz com que a renda variável fique em baixa, mesmo assim, você estaria recebendo pouco acima de 1% ao mês, que dá mais do que a renda fixa, com esses três fundos imobiliários que eu trouxe no vídeo, que eu não estou recomendando, estou apenas mostrando fatos concretos. Você pode perceber aí na tela, renda variável é aquele negócio. No dia de amanhã não sei o que pode acontecer, pode sofrer um calote, pode acontecer isso, mas na renda fixa também, tudo pode acontecer, a vida é um risco. E os investimentos não é diferente. Comenta aqui embaixo qual desses três fundos imobiliários você investe ou pretende investir. Se você está cansado de trabalhar e receber pouco, você deve começar assim a se organizar e construir a sua renda passiva. Por isso esse vídeo é essencial para você se organizar e abrir a sua mente para os investimentos, pois no futuro você vai ter uma excelente renda passiva, aquela que cai na sua conta sem você precisar trabalhar. Mas isso você precisa começar a construir hoje, degrau por degrau.